àqueles que nos assistem. Gostaria de cumprimentar a professora Érica Lasmar, gostaria de cumprimentar a professora Raquel Braga, e em especial o professor PhD Túlio Viana. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra tê-lo conosco. Eu vou ler o currículo do professor, mini currículo, né? Advogado criminalista, professor da Faculdade de Direito da UFMG, pós-doutorado na Universidade de Bolonha, conselheiro penitenciário do Estado de Minas Gerais. Então, assim, é um palestrante de altíssimo quilate, eu espero que vocês gostem, né? Foi escolhido com muito carinho para vocês. Professor, uma ótima palestra, a palavra está com o senhor. Obrigado, professor Leandro. Cumprimentar também a professora Érica, a professora Raquel, dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui no Unipitã, só que agora dessa vez online. Eu já estive aí em São João uma vez, conversando aí com o pessoal, com a turma aí da faculdade, e agora, diante das novidades aí que nós estamos passando por esse momento tão difícil, volto aqui então, dessa vez online, sempre um prazer estar com vocês. Dizer a vocês que vou falar um pouco hoje sobre criminal compliance, que é um tema cada vez mais em voga no Brasil. Só queria saber o seguinte, o tempo, professor Leandro, eu não sei exatamente quanto tempo que eu tenho para essa exposição. Até uma hora, entre 40 minutos e uma hora, só pode ficar à vontade. Perfeito. Não é? Então, eu vou falar um pouco hoje sobre o criminal compliance e dizer que ele é um tema que hoje está muito na moda, vamos dizer assim. A gente ouve muito falar dele, porque ele está diretamente relacionado à questão de corrupção. E o Brasil é um terreno fértil, né, quando a gente trata do crime de corrupção. Então vamos começar explicando justamente o que é essa tal de compliance. Né? O que é isso? Né? A gente, quando estuda direito penal, normalmente a gente pensa no direito penal como um instrumento repressivo, né? Nunca como um instrumento preventivo. Só que a maioria das empresas, elas têm que pensar em termos preventivos. Elas não querem que crimes aconteçam dentro da sua empresa, dentro da sua instituição, porque isso, evidentemente, traz prejuízos não só econômicos, mas traz um prejuízo à reputação da empresa. Então, o compliance, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é estar de acordo com a lei. Né? Seguir a norma, andar na linha, vamos fazer uma tradução mais aberta aqui. Né? O andar na linha, o seguir as normas do direito de uma forma geral, e especialmente do direito penal, porque nós vamos falar de compliance criminal, é justamente o foco do criminal compliance. Quer dizer, é se pensar um direito penal preventivo. Né? É lógico, como a gente está tratando de empresas, quando a gente fala de direito penal preventivo, a gente acaba falando também do direito administrativo, indiretamente. Há uma relação muito próxima, né? Porque a empresa ela não vai responder exatamente criminalmente, ela responde pelo direito administrativo sancionador. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o compliance ele surge de uma necessidade das empresas evitarem crimes e, se o crime acontecer, ela tem pelo menos a possibilidade de dizer, olha, nós sempre procuramos evitar o crime aqui. Ele aconteceu porque é impossível a gente conseguir evitar 100% dos casos. Né? Mas a responsabilidade não é nossa. A nossa parte a gente sempre fez, ou pelo menos a gente sempre tentou fazer. E a partir daí surge a ideia do criminal compliance, que é relativamente recente. Em termos históricos, ela remonta lá a 1970 nos Estados Unidos, né, com o escândalo do Watergate, né, que, entre outros problemas que foram encontrados lá, né, alguns deles era de corrupção, que as empresas americanas estavam corrompendo funcionários públicos em diversos países, em muitos países. E a partir daí surgiu uma pressão muito grande dentro da sociedade americana. Essa pressão culminou com a renúncia do Nixon, né, no seu segundo mandato, né, para fugir de um impeachment, e criou-se uma lei chamada FCPA, né, que é uma lei de combate à corrupção transnacional. Não uma corrupção interna dos Estados Unidos, mas uma corrupção de funcionários públicos estrangeiros por empresas americanas. Então, a FCPA ela surge de uma necessidade prática. Né? Se vocês pensarem a quantidade de países que têm suas empresas com ações na Bolsa Americana, né? com ações na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, nós temos que... O Brasil mesmo tem várias empresas brasileiras que têm, né, ações ela abriu as ações nos Estados Unidos nosso grupo, no professor, Brasil. ele tem ações na Nasdaq. Sim. Entendeu? A AF possui essas capital aberto na Nasdaq.
É. Então vejam, a importância da Bolsa Americana, do direito americano regular isso. Quer dizer, basicamente, vamos pensar, olha, se temos tantas empresas de vários países aqui, a gente precisa velar também pela reputação dessas empresas e vigiar se está havendo corrupção ou não transnacional. Então, quando a gente pensa em compliance, a FCPA, que foi a lei americana, ela buscou punir as empresas americanas quando praticassem crimes no estrangeiro, crime de corrupção especificamente. E aí, claro, a partir daí surgiu uma pressão internacional das empresas americanas para que se criminalizasse no resto do mundo. Porque, do ponto de vista competitivo, era muito ruim para as empresas americanas. Porque as empresas europeias podiam corromper funcionário público. E muitas corrompiam, depois nós tivemos casos famosos aí, né? E as empresas americanas agora tinham uma lei que não permitia que ela corrompesse em outros países. Então, do ponto de vista competitivo, era terrível, né, para as empresas americanas. E aí, com essa pressão, ao longo do tempo, né, década de 80, década de 90, e aí, a partir daí, foi se criando legislações no mundo afora para punir essa corrupção transnacional da empresa que sai do país dela para corromper o funcionário público ali. No Brasil é muito mais recente, né? No Brasil a gente vai ter uma lei que vai tratar disso, que foi criada a partir dos escândalos que nós tivemos de Mensalão, de Lava Jato, esse tipo de coisa, e ela visa justamente ser uma lei anticorrupção no Brasil, com sanções administrativas às empresas brasileiras. Essa lei, ela tem uma natureza administrativa, ela não é uma lei penal propriamente dita, ainda que ela trate indiretamente de um crime, que é a corrupção, né? Mas ela ela cria, digamos assim, a figura do compliance como uma atenuante, vamos chamar assim, dessa responsabilidade administrativa. Então, as empresas que tinham programas de prevenção à criminalidade, elas não terão uma pena tão grande quanto aquelas que nunca fizeram nada e deixaram a corrupção rolar solta internamente, né? Então, isso foi uma profunda reforma cultural para muitas empresas brasileiras que começaram a se ver a necessidade de implantar programas de prevenção ao crime. Inicialmente, uma prevenção anticorrupção, tá? Mas não só anticorrupção, nós temos hoje programas de compliance em torno de lavagem de dinheiro, né? Nós temos e programas de compliance que estão ainda surgindo, né? Eu dou um exemplo, a prevenção ao assédio sexual nas empresas, que é um crime, a prevenção à discriminação racial dentro das empresas, que é um crime, né? Então vejam, a coisa começou a se estender. Ela começa no combate à corrupção, ela vai para o compliance financeiro ali, que existe com muita força dentro de bancos, de corretoras, né? Para evitar a lavagem de dinheiro, e hoje ela começa a ganhar contornos mais amplos. Ou seja, busca-se dentro da empresa criar meios de impedir que esses crimes aconteçam, né? Essas formas de criação desses meios para evitar o crime, ela, como eu disse, ela tem um caráter muito multidisciplinar. Ainda que nós, criminalistas, tenhamos uma experiência muito maior no dia a dia do penal, e em última análise a gente quer que os funcionários da empresa não pratiquem crime, né? Na maioria das vezes, quem implanta esses programas de compliance na empresa são os funcionários, os advogados das empresas. E os advogados da empresa normalmente têm uma formação na área de direito civil, de direito empresarial e de direito trabalhista de uma forma geral. E a eles acaba sendo dada essa tarefa aí da implantação desses programas de prevenção ao crime. Claro que nesses casos, na maioria das vezes, essas empresas acabam contratando uma consultoria externa, e aí sim, normalmente de escritórios que trabalham com criminalidade econômica, para implantar o programa por meio de treinamento, né? E para situações que, digamos assim, são situações pontuais ali, não do dia a dia da empresa, mas situações que precisam ser feitas, tá? A gente normalmente, tradicionalmente, se fala em pilares de um programa de compliance, que seriam basicamente aquelas coisas sem as quais um programa de compliance não tem como funcionar, não tem como dar certo, né? E esses pilares, cada um diz, às vezes falam em 7, em 9, a Controladoria Geral da União fala até em 16 pilares do compliance. Mas eu vou falar aqui dos pontos principais para vocês, para que vocês tenham uma ideia bem geral de quais seriam esses, tá?
tá? O primeiro pilar que a gente chama do compliance é o suporte da alta administração. Não adianta nós termos um programa de fachada, vamos dizer assim, né? Alguém lá na empresa decide, vamos fazer um programa de compliance, no papel ele é lindo, mas a alta administração mesmo, ela corrompe o funcionário público, ou às vezes ela não corrompe, mas vira para o gerente e fala assim, vai lá e faz o que for necessário fazer para essa mercadoria sair da alfândega. Né? E aí o gerente entende, pô, fazer o que for necessário pode ser, inclusive, corromper o cara lá da alfândega, pagar uma propina para que ele entre. Né? Então, a primeira coisa do compliance ele vai funcionar bem se a alta administração, se o CEO, né, se aquele C-level ali tiver dando o suporte para que a coisa funcione. E o conselho de administração da empresa também, evidentemente, tem que dar esse suporte. Né? Principalmente o próprio, às vezes, o CEO da empresa chegar e falar, gente, aqui na nossa empresa não há espaço para corrupção, não há espaço para fraude, e assim sucessivamente. Né? Então, o que isso é importante? Isso é importante porque se o crime acontece na empresa e eu tenho devidamente documentado que a alta administração sempre deu suporte ao programa de compliance, eu posso virar como num acordo de leniência, por exemplo, e falar, olha, a empresa de fato aconteceu, mas ela sempre procurou evitar que isso acontecesse. Não é? Então, assim, todas essas participações, digamos assim, da alta administração, elas precisam ser documentadas por quem faz o compliance. Né? Eu sei que muitos estudantes estão nos ouvindo aqui e é importante dizer, para aqueles que forem seguir a carreira a carreira corporativa dentro das empresas, sempre documente essas coisas. Né? O presidente da empresa, por exemplo, fez um discurso lá na festa de final de ano falando contra a corrupção. Né? Como que não há espaço na empresa. Documente aquilo, pega aquele vídeo e deixa guardado. Porque se um dia acontecer dentro da empresa, você tem aquilo guardado e isso demonstra a boa-fé da empresa. Então, esses pontos são especialmente importantes para quem vai atuar no universo corporativo, né, dentro das empresas. Um segundo ponto que todo programa de compliance tem que ter é uma avaliação de riscos. Não riscos econômicos do negócio, porque isso toda empresa acaba tendo. Né? Você tem... a empresa vai lá e vê se o petróleo vai subir, como que aquilo vai impactar nas vendas dela, nos lucros dela. Isso toda empresa acaba que tem. Mas aqui nós estamos falando de uma avaliação de riscos jurídicos. Né? Existem empresas mais propensas a ter determinados crimes do que outras. Né? Cito um exemplo. Tu tem uma empresa que trabalha com importações. Né? Falei aqui do despacho aduaneiro. Essas empresas, elas estão sujeitas a lidar com a administração pública de forma, muitas vezes, muito sensível. Ela quer que aquilo seja desembaraçado o mais rapidamente possível. E a administração, a gente sabe, é burocrática. Né? Então, nessa empresa, a gente consegue perceber que alguns setores dela têm uma possibilidade maior de ocorrer um tipo de crime específico, que é a corrupção. Né? Outras empresas não lidam diretamente com o serviço público, mas pode, por exemplo, lidar com clientes que podem fazer lavagem de dinheiro. Cito um exemplo. Por exemplo, uma joalheria que trabalha com o mercado de alto luxo. Né? Muitas vezes o cliente vai lá comprar com dinheiro vivo e, na verdade, o que ele está querendo fazer é lavar aquele dinheiro e é preciso que haja uma responsabilidade dessa empresa. Ela tem determinados atos a serem cumpridos, como notificar, por exemplo, que aquelas transações estão sendo feitas, aquelas transações de alto valor estão sendo feitas. Né? Empresa, por exemplo, de publicidade, ela é uma área muito sensível à questão de gênero, à questão racial, porque ela pode fazer uma campanha publicitária que vai ofender minorias. Então, ela tem que se preocupar com determinados tipos de crimes, vamos pôr assim. Né? Então, quando se vai implantar um programa de compliance, nós não vamos tentar evitar todos os crimes do Código Penal brasileiro. Né? São mais de 1000 tipos penais no Código Penal brasileiro. Imagina se a gente fosse fazer um programa de compliance para evitar tudo, homicídio dentro da empresa. Não é esse o objetivo. Né? O que a gente faz é uma avaliação de riscos. E aí, normalmente, é bom que um criminalista faça, porque o criminalista tem a experiência prática.
todo dia chega no escritório crimes e a gente conhece um pouco mais, né? E aí a gente vai falar para aquela equipe da empresa que está implantando o compliance. Olha, abre o olho nisso, 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 nisso. E aí nós vamos estabelecer quais são as prioridades, né? Quais as prioridades daquela empresa. Então, a avaliação de riscos é algo que tem que ser feito. Qualquer empresa está sujeita a avaliação de a um crime, né? Algum funcionário pode cometer um crime. Pensa no escritório de advocacia. O tanto que a gente é sensível à possibilidade de prática de crimes, né? Se você pensar um escritório de advocacia, ele lida com o governo o tempo todo. Ele lida com o judiciário, ele lida às vezes com o delegado de polícia, ele lida às vezes até com a polícia militar. Então, assim, a possibilidade de haver um advogado naquele escritório, às vezes tem 100 advogados no escritório, mas se um fizer um ato de corrupção, aquilo vai manchar, não é a imagem daquela pessoa exclusivamente, ele vai manchar o escritório inteiro de advocacia. Daí a importância do programa de compliance. A mesma coisa, a própria lavagem de dinheiro no escritório de advocacia, muitas vezes se tem levantado cada vez mais essas possibilidades. Então, essa avaliação de risco ela precisa ser feita. E a partir dela se vai criar o quê? Justamente políticas para tentar evitar ou minimizar aquele risco. É impossível, evidentemente, você conseguir impedir 100% o risco. Não tem como o presidente da empresa ficar o dia inteiro atrás de cada funcionário para evitar que ele pratique um ato indevido. Mas a gente tenta minimizar esses riscos, né? E uma das formas de se minimizar esses riscos é justamente um dos pilares do compliance, que é a criação de um código de ética. Algumas pessoas preferem que se chame código de conduta, né? Mas eu gosto de código de ética até porque a OAB tem um código de ética, né? Que é basicamente você ter uma série de condutas que são inadequadas para o funcionário da empresa. Tá? Essas condutas não são necessariamente criminosas. Elas podem haver um conflito de interesse, por exemplo. Né? Você ter, por exemplo, um funcionário... Vou dar um exemplo simples. Um funcionário inferior, né, tendo um relacionamento amoroso com seu superior hierárquico. Aquilo pode gerar um conflito de interesse. Não quer dizer que ele não possa fazer, mas ele tem que notificar. Né? Ou setor de compras da empresa, né? Você tem lá o setor de vendas, você tem um relacionamento ali entre as pessoas. Né? Ou receber presentes de fornecedores da empresa, ou de clientes da empresa. Né? Então, todas essas hipóteses, elas precisam estar enumeradas e descritas, né? O que pode e o que não pode. Né? E esse código de conduta, veja, ele não é escrito em juridiquês. Ela não é um código técnico, vamos chamar assim. Ele é um compilado de condutas que podem ou não ser praticadas da forma mais simples, mais objetiva possível, para que o sujeito lá no chão de fábrica consiga ler, entender que aquilo é adequado ou inadequado. Tá? Então, esses códigos de conduta, eles são cada vez mais comuns nas empresas. Ter o código de conduta é uma forma da empresa se resguardar. Porque se o sujeito praticar aquela conduta, que é crime também muitas vezes, e aí a empresa já tem no código de conduta, ela vai poder virar e falar no processo administrativo, olha, isso é um problema da pessoa física, fulano, e não da nossa empresa. A gente sempre procurou evitar isso. Né? Então veja a importância do programa de compliance, como ele é muito bem montado. Né? A ideia é sempre evitar. E caso aconteça, que a responsabilidade da empresa não seja tão grande. Pegar exemplos simples, né? Emissora de televisão aí, você tem a Globo, por exemplo, teve um escândalo recente de envolvimento sexual ali, talvez teria acontecido um assédio sexual ou não. Né? Numa situação como essa, é importante que a empresa tenha normas muito claras sobre como lidar com situações de assédio dentro da empresa. Por quê? Porque isso vai tirar a responsabilidade da empresa e falar que é um problema interno. Né? Mas aí, obviamente, não basta você ter o código de conduta. Você precisa ter canais de denúncia e você precisa tornar efetivo esse código de conduta. Né? Nós precisamos ter uma ouvidoria ou um canal de denúncia, um canal onde a pessoa que esteja vendo algo acontecendo errado na empresa, que ela possa notificar, né, o setor de compliance, o setor que vai cuidar dessas coisas, para que ele possa realmente averiguar, investigar se está ou não acontecendo esse tipo de desvio, né, dentro da empresa. Então, o corolário de um código de ética é você ter um canal de denúncias. Né? É claro que isso tem que ser feito sempre com muita responsabilidade, porque se eu tenho um canal de denúncias, eu preciso apurar tudo que chega no canal de denúncias. Óbvio.
Ele não pode ser um canal de denúncia de fachada. Porque se o funcionário da empresa está vendo alguma coisa acontecendo errado e ele aciona o canal de denúncias, mas não tem aquele feedback, aquilo vira um programa de fachada. E é isso que um programa de compliance não pode ser. Né? Mas ao mesmo tempo, esse canal de denúncias não pode ser um disque de denúncia da vida, que você quer prejudicar o colega e você vai lá e denuncia ele sem responsabilidade. Né? Então, é muito natural que algumas dessas denúncias que chegam nesses canais, eles consigam ser apurados internamente e as pessoas já veem que não é algo tão grave ou não é algo tão relevante, etc. Mas alguns casos, eles podem perceber que tem um fundo de verdade, tem seriedade ali. Pode haver uma suspeita alta. Nessas situações, a maioria das empresas, pelo menos as empresas maiores, elas normalmente contratam um escritório para fazer o que se chama de investigação interna. Apesar do nome, ela é interna, mas é porque ela contratou um escritório para fazer internamente. Né? E aí, normalmente criminal, porque nesse caso nós vamos buscar para ver se está acontecendo crime nessa empresa. E aí, esse escritório que vai prestar essa assessoria, basicamente, vai até a empresa, né? Analisa documentos, analisa computadores da empresa para ver se houve, né, naqueles computadores, se for, pode ser corrupção, gente, aí pode ser o crime que for, corrupção, lavagem, pode ser um assédio, pode ser, né, vários crimes. E aí, evidentemente, vai se ouvir os envolvidos, vai ouvir testemunha, vai ouvir o chefe do acusado, do suspeito, né? E aí vai se buscar, a partir daí, traçar se de fato o crime aconteceu ou não. Veja, isso tudo internamente, sem colocar a polícia na jogada. É uma investigação interna, tá? Esse escritório, essa comissão, às vezes é uma comissão, às vezes é um advogado, né? Que chegar à conclusão, ele vai submeter aquilo ao setor de compliance, às vezes ele vai submeter até diretamente ao conselho de administração da empresa e vai falar, olha, a nossa conclusão é de que houve de fato esse crime. Né? Tem documento, tem prova, etc, etc. E a partir daí, a empresa vai decidir o que fazer, tá? Ela pode, entre aspas, querer abafar aquilo, né? E não cabe aí ao escritório, ao advogado, entrar nesse mérito. A sua função é investigar e dizer o que aconteceu. Né? O cliente aí vai fazer o que ele achar dentro da oportunidade dele. Mas, provavelmente, nós vamos falar, olha, se vocês espontaneamente levarem isso e fizerem uma autodenúncia, né, é muito melhor do que se o Estado descobrir e abrir um processo administrativo contra vocês. Né? Até em relação à opinião pública. É a empresa que detectou um problema, chegou e falou, olha gente, infelizmente, acontece nas melhores empresas, né? Aconteceu, mas nós tomamos as providências, identificamos e já excluímos esse colaborador do nosso quadro de colaboradores. Acabou o problema. Né? Se é justa causa, se não é o setor de direito trabalhista da empresa que vai decidir. Se eles vão querer decidir por justa causa, não essa não é a função do criminalista. A função do criminalista é ver se houve o crime e recomendar que, na maioria das vezes, a autodenúncia ela é melhor do ponto de vista de pena. Tá? Salvo se a empresa tiver muita certeza que ninguém vai descobrir. Né? Mas normalmente esses crimes deixam rastros, esses crimes podem gerar um escândalo de grandes proporções, e esses escândalos, é bom que a gente frise, eles queimam a reputação da empresa e geram muitos prejuízos. Se você pensar em termos de bolsa de valores, empresa cotada na bolsa, as ações despencam automaticamente, perde-se credibilidade. Então, o prejuízo que isso gera é muito grande. Né? Então, se você pensar em termos de compliance, há um custo da implantação? Há um custo. Né? Não só de dinheiro, mas é um custo de tempo, de investimento de funcionário, um monte de custos. Mas evita-se sérios problemas. Problemas muito sérios que às vezes saem muito caros depois. Tá? Então, essa possibilidade da investigação interna é algo que já existe. Né? Que os programas de compliance vai ter. Uma outra questão importante dos programas de compliance é a questão do treinamento e da comunicação. Porque não adianta às vezes você ter um código de ética que as pessoas não aplicam porque não entendem ou não sabem que existiu. Né? Então, há sempre uma necessidade de um constante treinamento. Né? Infelizmente, a gente vê muitas empresas
que fazem seminários, fazem ali aqueles eventos, né? Às vezes contratam um advogado para ir lá explicar o que é compliance, blá, 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 mas aquela tal da história. Se não houver uma afinidade ali, um suporte da alta administração, muitas vezes aquilo acaba passando ainda a imagem de peso morto, passa a imagem de uma burocracia, né? E não de algo real, não de algo importante para a empresa. Então, esse treinamento, ele deve ser feito assim com engajamento, né? Com seriedade, porque são essas documentações que lá na frente, se surgir um problema, ou quando esse problema surgir, que vai servir como um atenuante para que a empresa possa, inclusive, não ser punida. Tá? Se houver autodenúncia, se for um programa de compliance consistente, etc., ela pode sequer ser punida. Pode ser falar, olha, não, de fato, vocês fizeram a parte de vocês. O resto aqui é um problema da pessoa física. Ele vai responder criminalmente por isso. Muitas vezes o empresário ou o funcionário responde criminalmente, é condenado criminalmente, mas a empresa comprova que ela não teve responsabilidade, ela não tinha nada com aquilo. Né? E aí é nisso que o programa de compliance é importante. Né? O programa de compliance tem 2 papéis. O primeiro é evitar. Nenhuma empresa quer seu nome misturado com crime. Claro que não. Né? Mas crime vai acontecer. Crime da vida humana. Né? Quanto maior a empresa, muito mais provável de nós termos ali um único funcionário que pratica um crime. E se aconteceu, aí que o programa de compliance ganha a necessidade, a importância justamente de comprovar perante as autoridades que a empresa está fazendo a parte dela. Tá? É bom que se diga que até 2 meses atrás não havia uma obrigatoriedade de se ter programas de compliance em nenhuma empresa. Não era obrigatório. O Estado não obrigava a empresa a ter programa de compliance. Ele oferecia benefícios às que tivessem e fossem acusados eventualmente de crime. Né? Mas a nova lei de licitações, ela trouxe uma novidade. Ela trouxe a obrigatoriedade de ter programas de compliance quando houver licitações de grande vulto. É coisa de 200 milhões. Tá? Não é para empresa pequena, não. São grandes construtoras, né? É coisa muito grande ainda. Tá? Mas já está muito assinalado para o mercado que o compliance veio para ficar. O compliance é uma realidade, não é uma coisa do futuro. Né? É algo que as empresas precisam se preocupar. E, claro, abre um mercado gigantesco aí, né? Não só para os advogados de empresarial e de criminal, mas para todo mundo que atua no ramo do direito. E aí, claro, fica a dica para os estudantes, né? Tanto para aqueles que pretendem seguir a carreira no mundo corporativo, né, sendo advogado de empresa, trabalhando para a empresa, quanto aqueles que pretendem ter seu escritório, né, advogando aí por conta própria, porque os que forem atuar na esfera criminal muitas vezes vai ter que prestar consultoria para essas empresas, que é uma possibilidade, uma oportunidade. Bom, para falar ainda de um outro pilar do compliance, que é muito importante nas empresas, especificamente quando se trata de corrupção. Que é o que se usa muita expressão em inglês, né? Mercado corporativo, né? Que é due diligence, ou a devida diligência, o devido cuidado. Né? O que é essa due diligence? Quando a empresa vai contratar um fornecedor, por exemplo, alguém que vai prestar um serviço para ela, vai vender um produto para ela, ela precisa ter o cuidado de que essa empresa que vai prestar esse serviço para ela também não esteja praticando corrupção. Né? Vejam, lembra o caso do aduaneiro lá, do despacho aduaneiro? Muitas vezes você contrata um despachante para desembaraçar lá a mercadoria, fazer a mercadoria entrar no país rápido. Se, porém, essa firma de despachantes trabalha mediante corrupção, é preciso que a empresa que contratou esse prestador de serviços faça a due diligence, ou seja, tenha o devido cuidado na contratação e faça uma pesquisa, vamos dizer assim, né? Uma diligência no sentido de ver se eles estão praticando crime ou se eles seguem rigorosamente a lei. Tá? Isso cada vez é mais importante. As pessoas muitas vezes contratam prestadores de serviço. Isso na prestação de serviço é fundamental. Pense no escritório de advocacia. Se você tem uma empresa, você contrata um escritório hoje. Amanhã ele aparece num escândalo de corrupção e você é cliente daquele escritório. Olha que problema.
né? Amanhã descobrem que aquele escritório está lavando dinheiro e você é cliente daquele escritório. Então, vejam, a contratação de um prestador de serviços, ela muitas vezes é crítica, não é? Porque você muitas vezes vai expor o nome da empresa, né? E nas fusões e aquisições há uma situação mais crítica ainda, porque quando a empresa compra outra, ela vai responder depois pelos malfeitos daquela que ela comprou. Então, se houve um problema de corrupção antes e ela comprou aquela empresa, ela fica responsável. A que comprou, porque elas vão se fundir, né? E ela vai ser responsabilizada por aqueles atos de corrupção que podem acabar respingando na imagem até da empresa maior. Pensa em empresa, né, grande comprando uma startup, né? E aí se descobre que houve um escândalo de corrupção na startup. Aquela que comprou é responsável, fica responsável por aquilo. Né? Daí a due diligence na fusão e nas aquisições. É preciso que se verifique com extremo cuidado como que aquela empresa está atuando no mercado. Se ela atua de forma, né, honesta, de uma forma diligente, se ela tem um programa de compliance, né? Porque se ela não tiver, e se ela tiver um escândalo ali dentro, aquilo estoura. E se estourar, muitas vezes vai prejudicar os acionistas da empresa que comprou. Né? Então, assim, é uma batata quente gigantesca. Daí que se fala que a due diligence, ela é um dos pilares do programa de compliance. Não adianta você ter um código de ética maravilhoso, né? Se na hora de você fazer uma contratação, você contrata uma empresa que era muito duvidosa ali no código de ética, no código de conduta, aquela coisa toda. Porque aí acaba que você herda, digamos assim, aquela responsabilidade. Precisamos falar também da questão das auditorias, né? E dos monitoramentos, que às vezes parece um pouco com compliance, mas a grande questão nós temos um código de conduta, né? A gente tem um canal de denúncias para quando houver suspeita de que algo está acontecendo errado, e aí se investiga. Mas existe a possibilidade de não chegar à denúncia. Então é importante que haja periodicamente uma auditoria para ver se as pessoas estão seguindo aquele código de conduta. Se o compliance na empresa está sendo aplicado de fato. Se as pessoas estão fazendo due diligence quando vão contratar um prestador de serviços, ou se estão sorteando um. Aliás, o Google é o grande mecanismo da due diligence, tá, gente? Então, assim, se você tiver um escritório de advocacia e você está ligado, aí o seu nome está ligado a um escândalo, isso aí, a empresa já joga seu nome no Google e fala, não vou contratar esse escritório. Porque lá no escritório tem um fulano que está acusado de corrupção ou coisa do gênero. Tá? Então, assim, é um sério problema de imagem, é um sério problema de reputação. Né? Então, o programa de auditoria da empresa, auditoria interna, vai buscar justamente verificar o seguinte: as pessoas estão seguindo o código de conduta, elas estão fazendo a due diligence, está tendo os treinamentos, está tendo uma comunicação interna eficiente, né? Ou o programa de compliance é aquele programa de compliance de papel, né? Que existe para na hora que acontecer alguma coisa errada, eles pegarem e falar, a gente tinha compliance aqui. Né? A gente tinha compliance. E não pode ser assim. Né? Então, assim, em linhas gerais, a ideia do compliance é essa. Vejam, não é nada tão complexo. É claro que numa empresa grande, se você pegar um Magazine Luiza e for fazer um programa de compliance, você vai precisar de muita gente para trabalhar lá e vai ficar caro, porque um escritório pequeno não vai aguentar fazer. Né? Mas se você pensar que é o seu Joaquim da padaria, que vende pão com manteiga para a prefeitura local quando ela para fazer merenda escolar, tá? É uma licitação, tem um negocinho lá às vezes, e aí ele tem alguns funcionários ali envolvidos e tal. Para ele é muito pequeno muitas vezes. Ele não pensa em fazer um programa de compliance, ele nem sabe o que é compliance. Né? Mas em algum momento ele vai ter que começar a se preocupar com isso. Se ele trabalha com a administração pública, se ele participa de licitação, hoje eu particularmente acho um risco muito grande, tá? Para empresas que lidam diretamente com a administração pública e não tem nada, não tem zero de compliance. Tá? Você tem algo que está iniciando, tudo bem, tá ali ainda, estamos avaliando os riscos ainda, né? Começamos a construir um código de conduta, pelo menos a pessoa já sabe que tem um problema.
né? Mas tem muitos empreendedores, e principalmente os pequenos empreendedores, que eles não têm ainda noção do risco, né? Opa! Não sei se vazou um áudio aqui. Mas eles não têm noção de risco. E é importante que eles tenham noção do risco. Porque é algo que pode acontecer e se houver um programa de compliance, aí sim, esses riscos vão ser muito minimizados. Então, é basicamente isso. Compliance não é só para uma empresa grande, não é só para uma empresa pequena, média, é para empresas de todo tamanho. Não há hoje uma obrigação, salvo se você pretende licitar, né, com 200 milhões, mas aí você não vai estar, você já sabe disso, já deve ter um programa de compliance bastante consolidado, você chegou nesse nível, né, de contratação, né? Mas não, ainda que o programa de compliance hoje, basicamente, ele exista como programa de compliance anticorrupção e como programa de compliance anti-lavagem de dinheiro, que eu acho que são os dois campeões de audiência, né? Mas surgem novos riscos. Né? Eu acho que a questão da discriminação racial, a discriminação de gênero, ela está muito aí. Não existe obrigação legal nenhuma de se ter um programa de compliance, mas a gente vê o dano à reputação que isso causa em mídia. Não é? E se você tem um programa de compliance, muitas vezes você detecta o problema antes dele, digamos assim, explodir na mídia. Né? E aí você toma medidas internas, né? Inclusive com o desligamento daquela pessoa. Tá? Compliance não é para você passar a mão na cabeça de colaborador que está agindo em desconformidade com a lei. Né? Nem também para você caçar as bruxas. Também tem esse negócio. Porque às vezes fica a sensação de que o compliance é a polícia interna, né? É a corregedoria da empresa privada. Não é, mas, né, querendo ou não, quem responde quando a coisa dá errada são os acionistas, né? É a empresa. Né? E aí, esse cuidado é necessário de se ter. Né? Claro que existem compliances, vamos dizer assim, não criminal. Né? Você tem o compliance tributário, quer dizer, você pagar os... apesar de que o compliance tributário também é criminal, né? Porque o crime de sonegação fiscal abarca uma hipótese gigantesca, um número imenso de hipóteses. O sujeito já não está emitindo a nota fiscal, ele já é compliance criminal dele, que é sonegação fiscal. Né? Agora, você pode ter um compliance trabalhista, por exemplo. Você pode ter um compliance trabalhista, que não necessariamente vai constituir um crime contra a organização de trabalho. Não necessariamente você tem um trabalhador escravo na sua empresa. Pode até ter. E aí é compliance criminal. Né? Mas pode ser que seja um problema civil, um problema trabalhista. Né? E aí não é provavelmente um compliance, não é um criminal compliance. Mas se você pensar em termos gerais, o grande impacto do compliance é criminal. Não tem a menor dúvida disso. Né? Porque é onde a coisa estoura, a repercussão é maior, os problemas são maiores, é onde diretores da empresa podem ser presos. Né? A lei anticorrupção ela vai tratar dessas situações. Né? Então, assim, é sempre mais crítico quando a gente trabalha com o criminal compliance. E aí, sempre aquela... Já para concluir aqui, a gente talvez fazer a rodada de perguntas, que eu acho que é o mais interessante, mas é sempre importante dizer para o estudante que o compliance é algo eminentemente interdisciplinar dentro do direito. Né? Então, não é uma coisa que você vai especializar em criminal e vai fazer só com criminal. Você tem que estar ligado no administrativo, porque você vai ter que conhecer um pouco de lei de licitações. Você vai ter que estar ligado no direito empresarial, porque você tem que conhecer as bases do empresarial. E a mesma coisa, o advogado da empresa, ele tem que saber um pouquinho de penal. Tá? Ele pode, e acha até muito prudente, que ele não confie na hora de fazer determinados atos. Né? Uma investigação interna, por exemplo. Eu, se eu fosse funcionário de uma empresa, não faria. Ficar investigando colega é ruim. Né? E outra coisa, quando você contrata um escritório de advocacia externo, você tem o sigilo profissional. O escritório vai ter garantido completamente aquele sigilo profissional. Então, o que acontecer ali morre no escritório, por garantia legal. Agora, se você fazia internamente na empresa, o entendimento pode ser de que aquela documentação é da empresa e não do jurídico da empresa. E, portanto, não amparado pelo sigilo da advocacia. Né? O que facilita para os acusadores, os órgãos estatais, né, buscar essa documentação, o que no escritório de advocacia estaria protegido por lei. Né? Então, assim,
De uma forma geral, é um trabalho interdisciplinar. É um trabalho que se precisa fazer em equipe, em conjunto. Né? De uma maneira geral, o advogado da empresa fica responsável pelo dia a dia do compliance. Né? E aí você passa a ter um setor de compliance. As empresas maiores têm um setor de compliance. Né? Você tem o jurídico e o compliance. São coisas diferentes, são setores separados. Né? Nas empresas menores, você vai ter um cara lá que é tudo. Né? Financeira, jurídica, compliance. Eu faço tudo. Né? Mas em todos esses casos, muitas vezes ele conta com a consultoria externa, que é um filão, né? Que você vai prestar justamente essa consultoria na hora de fazer avaliação de risco, na hora de fazer investigação interna, na hora de fazer treinamento. Você muitas vezes já tem aquele treinamento montado. Então, assim, é um ramo que vocês que estão começando agora têm que ficar de olho, porque acredito que quando formarem, nós teremos aí muitas e muitas pequenas e médias e grandes empresas precisando fazer compliance, aí talvez até já obrigadas por lei, ou senão o incentivo vai ser tão grande que vai se tornar um dia a dia das empresas. Acho que a tendência é essa. Não é difícil a gente fazer futurologia, mas a tendência do compliance ficar forte é muito grande. Bom, gente, eu acho que o geralzão que eu queria passar, assim, de uma forma geral, era esse. E fico aqui aberto, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem trocar uma ideia sobre compliance, estou à disposição. Foi mais uma vez um grande prazer, agradeço aí mais uma vez o convite do professor Leandro, um grande prazer. Obrigado, gente. Professor, meus parabéns. Assim, sensacional, porque é um tema que quando a gente fala criminal compliance, o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças. O senhor transformou isso numa coisa tão didática, tão fácil de compreender, que eu tenho certeza que o aluno do primeiro período, ou mesmo os profissionais do direito que também estão nos assistindo, compreenderam e foi muito esclarecedor.